Oi. Fala pessoal, tudo bem? Que bom que vocês estão aqui mais uma vez, galera do YouTube. Estamos aqui mais uma vez reunidos para o estudo da arte, ciclo de estudos, Espiritismo e arte, para ser mais preciso. Hoje com nossos amigos Bruno, que já está de volta, e o Ara, como sempre, para conversar um pouco e continuar a estudar esse livro maravilhoso que tanto tem nos ensinado sobre o estudo do Espiritismo e a arte. E hoje é bom lembrar sempre, por favor, dê a honra de se inscrever no canal da SEC, de deixar o seu joinha, de simplesmente, olha o amigo Bruno aí, inclusive saudades dele. Se inscreva e comente, por favor, aqui embaixo no canal, para que a gente possa gerar engajamento e alcançar outras pessoas maravilhosas como vocês aí do outro lado da tela, para poder conversar sobre arte. E além disso, você também pode entrar em contato com a SEC ou com a gente, que com certeza vamos dar o link do grupo no WhatsApp para poder conversar e estar aqui conosco na sala do Zoom, se for do seu interesse. É isso mesmo. Deixa o like, se inscreva no canal, comente e, se quiser, junte-se a nós no Zoom. Beleza? Então vamos que vamos, galera, porque hoje o tema é maneiro. Eu ia falar maravilhoso, embolei no maneiro e é isso. Vamos lá. Maravineiro. Maravineiro, perfeito. Hoje é Kardec vai ao teatro, é isso mesmo. Kardec foi para o teatro. E aí, vamos continuar o nosso estudo. Começa bem assim. O Laboratório do Mundo Invisível, ação dos espíritos sobre a matéria, locais assombrados e papel dos médios nas comunicações, são exemplos de alguns temas que Allan Kardec analisou em O Livro dos Espíritos, publicado em janeiro de 1861, na França. Diante dos fenômenos mediúnicos que teriam como causa a intervenção dos espíritos sobre a matéria, o codificador oferece tal obra como ferramenta para se compreender essa nova ordem de fenômenos ainda não estudados no mundo científico da época. No capítulo 14, Kardec faz um breve painel sobre as características dos médiuns, indicando algumas especificidades, como a dos médiuns videntes. Nos itens 169 e 170, 169 ou 170, descreve o professor francês que, na companhia de um médico, um vidente, teve a oportunidade de assistir a um espetáculo de teatro, especificamente a ópera Oberon, da autoria de Weber, onde havia alguns lugares vazios na plateia, em que espíritos desencarnados ocupavam esses lugares vazios, parecendo ainda que alguns colocavam-se na posição de ouvirem os comentários que os membros da plateia faziam sobre a peça. Outros agiam de forma diferente, posicionando-se entre os atores, parodiando grotescamente suas gesticulações. E o Weber é Carl Maria Friedrich Ernst von Weber, um dos primeiros compositores da era romântica, só para situar. Então, chamou a atenção de Kardec e do médio vidente que auxiliava o fato de que alguns desencarnados colocavam-se em posição de auxílio aos artistas no espetáculo. Outros, mais sérios, pareciam inspirar os cantores e fazer esforços por lhes dar energia. Um deles se conservava sempre junto de uma das principais cantoras. Na busca de compreender melhor como se dava o processo de influência do mundo espiritual no físico, Kardec toma a iniciativa, durante o intervalo de um ato, de evocar ali mesmo no teatro aquele espírito que se mantinha próximo à cantora principal, quando ele, o espírito, informa que tem a função de guia da atriz, encarregado de protegê-la e inspirá-la. E após alguns minutos de uma conversa séria, o espírito se despediu. Adeus. Ela está em seu camarim. É preciso que vá vigiá-la. Kardec, em sua busca de informações, realiza a evocação de Weber, autor da peça, que já se encontra desencarnado, questionando o espírito sobre o que achava ele da execução de sua obra. Weber, então, responde que a montagem era sem inspiração, nada má, mas fraca,
surpreendendo o professor francês, ao, por iniciativa própria, dirigir-se ao palco e interferir no magnetismo dos artistas. Espera, acrescentou. Vou tentar dar-lhes um pouco do fogo sagrado. Foi visto daí a nada no palco, pairando acima dos atores. Partindo dele, um como eflúvio se derramava sobre os intérpretes. Houve então, nestes, visível recrudescência de energia. E aí, eu acho que aqui já dá para fazer uma pausa bacana, porque traz toda uma explicação sobre como a espiritualidade ela atua sobre as nossas ações, especialmente no trabalho da arte, né? Nos últimos capítulos a gente estava falando um pouco mais sobre como é importante a gente buscar estar sempre conectado a inspirações positivas, como a nossa arte ela impacta o mundo dos espíritos, que é o mundo real, que a plateia não é só uma plateia física, material, encarnada, mas é uma plateia espiritual desencarnada, que é feita de pessoas que se vinculam a nós, de pessoas que necessitam ouvir ou entrar em contato com a mensagem que aquela obra artística está trazendo. E, além disso, nos questionamos muito nas últimas 2 semanas, né, a respeito de como nós estamos conectados à espiritualidade, e como nós influenciamos não só ela, mas as pessoas que são plateia e entram em contato com a arte que nós fizemos. Então, essa foi uma grande discussão. Agora parece que Kardec não, que o autor está trazendo o exemplo de Kardec para nos lembrar que, além de nós impactarmos o mundo espiritual, ele principalmente impacta a nossa produção artística. Sejam por espíritos que vão lá assistir a peça, seja por espíritos que estão lá apenas para ouvir fofocas, ouvir intrigas e tudo mais, a galera que vai só para passar tempo, ou para tirar onda, né? Zoar com a cara dos atores, dos artistas que estão ali no palco se apresentando, mas também há espíritos sérios que estão lá para contribuir para que a peça, nesse caso, né, ocorra da melhor maneira possível. E eu acho que talvez o ponto mais interessante desse tópico que ele trouxe é o relato de 2 espíritos, né? O protetor, o guardião da cantora e o próprio autor da peça, da ópera que está sendo cantada, né? Porque o primeiro ele diz que tem a função de protegê-la, de inspirá-la, de guiá-la, o que é uma grande prova para que na realidade, para que a gente entenda na realidade como a espiritualidade ela nos auxilia a manter a conexão. Porque a gente sabe, né? A gente não tem uma facilidade tão grande de manter uma concentração, de manter uma conexão mais elevada, independente se a obra de arte ali retratada é uma obra de arte cristã ou não, mas manter a concentração naquilo que entra em contato com os nossos sentimentos exige muita energia de nós. E para essa tarefa, os espíritos nos ajudam. Mas o ponto mais interessante ainda é o fato do autor da ópera que está observando ali, né? E a gente sabe que o autor sempre tem uma visão diferente, uma visão mais crítica, porque ele concebeu toda aquela estrutura, né? Toda aquela peça, toda aquela ópera para ser de um jeito, montada de um jeito, roteirizada de um jeito, construída de um jeito, e ele percebe que, na verdade, não está ruim, mas pode melhorar. E ele vai jogar o fogo sagrado, né? Ele vai inspirar com as suas energias aquele grupo de atores que estão interpretando a sua peça naqueles atos. Eu acho que isso responde muitas vezes pelas artes que nos tocam profundamente os sentimentos, porque muitas vezes não é só a gente que está doando, mas a espiritualidade que está conectada conosco, inspirando para que floresça dentro de nós essa potencialidade, né? Isso me lembra um dos estudos passados que nós tivemos, onde o autor daquele texto, né, disse que a gente tem que levar em conta sempre que toda e qualquer arte que nós construímos, compomos, interpretamos, estamos fazendo isso não sozinhos, mas também igualmente com a espiritualidade que se conecta a nós e inspira a nós. E aí é isso que eu percebi, eu achei muito interessante. E aí, seja bem-vindo, Gabriel. Boa noite para você, amigo. Boa noite, E pessoal.
Caso alguém queira comentar, trazer alguma reflexão bacana, fiquem à vontade. Não quero fazer o palestrinho aqui. Eu achei interessante que é, o... tinha um espírito que ficava próximo à cantora principal. E ele estava lá auxiliando ela, mas ele não fez o que o Weber fez. Ele não buscou esse fogo sagrado direto lá e colocou nela. E eu não sei exatamente o porquê, mas surgem ideias na minha cabeça que são coisas que são interessantes. Esse espírito, ele era o mentor dela, foi o que estava dito. E essa frase aí, quando ele fala, é preciso que vá vigiá-la, ela me dá um certo alerta de que talvez ele, como mentor, tenha o cuidado de não dar tanta energia, porque às vezes pode ser que ela penda para algum lado que às vezes não seja muito legal. Porque ele tem noção de que é preciso que vigie ela. Isso é uma coisa legal e interessante. No momento que o Weber fala que ele vai jogar o fogo, ele não fala eu vou jogar o fogo mesmo. Ele fala eu vou tentar. Essa palavra é muito importante, porque ele fala que vai tentar. Então, naquele momento, ela estava, ela e as outras pessoas, né, que estavam juntos, estavam numa sintonia que era possível e que era propício para que eles recebessem essa energia. Mas o próprio mentor não fez isso. Dá para imaginar alguns motivos, né? Esse é preciso que vá vigiá-la, ele pode trazer para a gente ainda alguma dúvida, né, de que talvez naquele momento ela ainda estivesse não tão vigilante, como às vezes a gente não está tão vigilante. Isso é uma coisa importante, porque se a gente não está muito vigilante, pode ser que os espíritos eles não vão se juntar a nós, e não simplesmente porque eles não conseguem, mas porque se eles tentarem auxiliar a gente, às vezes esse auxílio vai causar na gente um efeito que a gente não gostaria. Isso é uma coisa muito interessante. Eu tô lendo os Mensageiros, né? E no Mensageiros tem uma parte muito interessante que eles estão aqui na Terra e tem vários espíritos pedindo ajuda. E várias vezes eles têm que negar a ajuda que os espíritos pedem a ele, porque se eles ajudassem ia atrapalhar. Se eles ajudassem a gente não ia conseguir. Algumas coisas poderiam levar a gente ainda a um estado um pouco complicado. Às vezes negavam permissão para desencarnados falarem com pessoas das famílias, porque às vezes a pessoa não está pronta, às vezes o espírito desencarnado não está pronto. Então é uma coisa interessante isso aí da gente pensar de que não só é mais difícil eles encontrarem com a gente, mas às vezes eles vão ter o discernimento e a responsabilidade de não colocar nas nossas mãos uma coisa que a gente não vai conseguir lidar. E me remete muito também, né? Eu sempre fico um pouco intrigado com essa frase que você trouxe ali, né? A deusa, ela está em seu camarim, é preciso que vá vigiá-la, porque a gente aprende na doutrina espírita que o mentor, ele não passa 24 horas ou maior parte do tempo necessariamente do nosso lado, porque ele é um espírito que tem seus afazeres e tarefas para lá também. Ele está aqui com a missão de nos ajudar, mas ele não fica grudado, que nem um obsessor ficaria, né? E aí, essa frase também me chama uma atenção, porque o que é preciso que seja vigiado? Aquilo que corre risco. A gente vigia uma criança porque sabe que muitas vezes ela, por descuido, pode se machucar ou machucar alguém, por exemplo. A gente vigia uma pessoa doente porque sabe que ela tem necessidade de ser auxiliada caso ocorra alguma intercorrência. A gente vigia aquilo que é preciso ser vigiado, cuidado, amparado, né? E aí me remete muito também a esse tópico que você falou, né? Que a gente não consegue muitas vezes se manter conectado, se manter equilibrado. E aí, caso ocorra alguma necessidade, num momento como esse, que a gente sabe, né? O momento de uma apresentação,
É um momento muito delicado, que a gente está todo ali na correria para que aconteça tudo da melhor maneira possível, que aí está todo mundo ensaiado, que se acontecer alguma coisa, é muito difícil entrar alguém no lugar para substituir e seguir em frente. E aí eu acho que também vem muito disso, uma energia sendo utilizada para vigilância e cuidado daquela pessoa em específico, né? Mas também me remete que talvez esse mentor dela não esteja no mesmo nível evolutivo do Weber, né? Que o que a gente até estudou no Espiritismo na Arte, que Leon Denis ele traz que alguns espíritos vão lá para os planos superiores, pegam um pouco daqueles fluidos, daquele ambiente e trazem para pessoas que são suas protegidas, ou que eles gostariam de dar essa carga, né? Essa força energética. E aí é importante, mas é muito, muito poderoso isso que você trouxe também, Bruninho. Eu vejo também muito pelo lado da capacidade ou objetivo, né? Qual que é o objetivo do Weber ali? Como autor, fazer com que aquilo ocorra da melhor maneira. O objetivo do mentor dela é ter as energias dele para ampará-la e também repará-la, caso seja necessário. Então, acho que são essas duas coisas importantes, né? A gente lembra de como nada, na verdade, é acaso mesmo, porque, querendo ou não, a gente sempre vai ter um espírito que seja, pelo menos, ali atento ao que a gente precisa, em momentos muito importantes, como uma apresentação também, né? Mas em ópera também, né? Que a ópera é uma parada que gasta muito, que é um musical praticamente, que exige muita interpretação, muita voz, muito isso, aquilo. Enfim, eu acho que é um ponto importante. Mais alguém gostaria de trazer a contribuição? Então tá, vamos que vamos. No relato, observamos a presença de desencarnados, tanto na plateia como no palco, cada um agindo e reagindo conforme sua intenção, sintonizando-se ou não com os artistas e com os espectadores. Um espírito amigo de uma das cantoras mostra-se atento, próximo a ela durante a apresentação, buscando claramente protegê-la do magnetismo e da influência dos espíritos zombeteiros e brincalhões do ambiente, como demonstra ainda a preocupação com as ações e possibilidades de sua pupila nos bastidores da encenação, que foi o que a gente conversou agora, né? Já o autor da ópera, evocado por Kardec, demonstra como a proximidade e o interesse de um espírito bem intencionado, auxiliando com a doação de seus próprios fluidos, pode produzir a vitalização energética de um artista ou de um espetáculo na irradiação magnética da apresentação artística que chega à plateia, formada tanto de vivos como de mortos, entre aspas. Esse ocorrido, presenciado e registrado por Kardec, com artistas que provavelmente desconheciam por completo a possibilidade da existência dos espíritos e da influência deles no mundo físico, nos traz reflexões e indagações que merecem nossos estudos. Que tipo de produção artística pode produzir a sintonia com espíritos superiores, protegendo-a e vitalizando-a com magnetismo saudável? Que a ação prática dos artistas envolvidos atrairá espíritos brincalhões, sérios, superiores ou zombeteiros? São perguntas sobre as quais os artistas espíritas precisamos refletir e encontrar respostas. Mas já acabou? Acabou. Mas tá bom. A meu ver, isso aqui meio que traz um pouco mais de lenha para a fogueira da discussão que a gente estava tendo, né? Antes de mais nada, bem-vindo, Matheus, feliz aniversário. Tá na rua, mas tá aqui, nosso queridão. Obrigado, valeu, Jordão. Tamo junto aí, velho. Obrigado aí pelas felicitações. E vamos que vamos. Estamos na rua, mas estou aqui junto com vocês. Vamos que vamos. Falando espírito bom, né? E aí eu acho que é um ponto importantíssimo, né? Ele meio que trouxe para a gente aquilo que a gente estava discutindo agora, sobre os objetivos dos espíritos envolvidos. De um lado, o espírito protetor daquela artista, e de outro, o espírito protetor, eu vou chamar de protetor da peça, né? Porque quando você compõe algo, e isso vai continuando na Terra,
você se torna, de certa maneira, um protetor daqueles que se envolvem com esse projeto, né? Imagina uma música, uma peça de teatro, um filme que a gente faz, ou que contribui para a construção, quando a gente desencarna, ele está aqui, ainda existe, especialmente se for algo conhecido como de Weber. E você meio que se conecta emocionalmente àquilo, meio não, você se conecta emocionalmente com aquilo e busca fazer com que seja protegido, bem realizado. E aí chama uma atenção muito importante, muito clara para mim, essa questão, né? O autor ele traz que tipo de peças trazem os bons espíritos. Eu gostaria de talvez aprofundar ou ir para uma outra direção que entre em contato com essa pergunta dele. Que tipo de atitudes ali nos bastidores mesmo estavam trazendo espíritos que não estavam bem intencionados, por exemplo, né? Que tipo de pessoas na peça, de sintonia as pessoas da peça estavam conectadas para que atraísse esse tipo de espírito. Porque como a gente viu nos últimos dias, nas últimas semanas, a gente se conecta com a frequência que a gente está emitindo, né? Em pensamento, em sentimento. E aí, a partir daí, a gente se conecta, se pergunta. Porque não precisa ser uma arte, e o autor foi muito bem nessa pergunta, uma arte espírita, para você se conectar com a espiritualidade superior. Então, eu acho que traz uma reflexão provocativa, né? Talvez venha à mente para mim que talvez seja uma ausência de compromisso que traga essa quantidade de espíritos que não estejam bem intencionados ali presentes, seja apenas o que se resultou nesse fato do Weber falar que não tinha inspiração para os atores, a montagem estava mais ou menos. O que significa isso, né? Talvez não estivessem conectados, passando aquele sentimento que compõe a própria arte, né? Na representação das cenas da própria ópera, ainda mais ópera, que é uma parada que vem contando uma história assim trágica, uma história épica, enfim, não sou a pessoa mais versada ainda para falar sobre interpretação, sobre teatro, essas coisas, mas é uma coisa que me chama muita atenção, né? Eu acho que é um tipo de pergunta que a gente tem que se fazer: que tipo de obras nós estamos construindo, sejam elas espíritas ou não, e que tipo de espíritos estamos atraindo? Mais do que isso, como é que as nossas atitudes têm sintonizado com determinados espíritos ou outros? Que a gente discutiu muito sobre a mensagem na última semana, mas nessa semana parece que vem a reflexão, né? Além da mensagem, qual é o tipo de obra na composição, na montagem, na dedicação, na concentração, no comprometimento, né, das pessoas envolvidas ali está sendo passada, como essa mensagem está sendo passada, que tipo de mensagem propriamente dita é essa e como é que nós podemos fazer para, a partir de agora, ter obras cada vez mais aprofundadas, que representam o que a gente pensa, o que a gente sente, porque a arte é isso também, mas que nos tragam impactos mais positivos que negativos, por exemplo. São coisas que me vêm à mente. Pode falar, Bruninho. Eu ia falar que tem uma questão muito interessante também, que a gente, quando vai trabalhando, principalmente no espírito, na verdade, eu diria que é mais no espiritismo que a gente vai ouvir esse tipo de relato, que quando você trabalha, principalmente em um lugar onde você está à vista, onde você, em algum momento, vai ser visado pelos encarnados e pelos desencarnados, você também vai ser muito visado por pessoas que querem atrapalhar esse trabalho. Isso é uma parada importante também, porque ele falou que era preciso que seja vigiada, e talvez essa vigília não seja simplesmente para ela. Tudo bem que a gente só consegue entrar em sintonia com aquelas coisas que a gente possui na gente, mas na nossa condição de seres humanos encarnados na Terra, nesse mundo de provas e expiações, a gente ainda não consegue se desvincular 100% das nossas vibrações menos elevadas, mesmo nos momentos em que a gente está trabalhando mais. Então, como a intensidade daqueles que querem atrapalhar o trabalho
pode ser muito grande, os espíritos que vão nos proteger, eles também ficam mais próximos da gente. Então, é uma coisa de, tipo, a gente sabe que a gente é falho, só que não é impossível para nós mesmos falhos trabalharmos. Isso é uma parada que, às vezes, me pega, porque a gente ainda não está em condição de trabalhar 100%, de ser muito completo, no sentido de que a gente, por nós mesmos, vamos conseguir nos blindar 100% de influenciações que querem nos atrapalhar. Mas a gente é capaz de, com o auxílio dos espíritos que querem que a gente tenha sucesso, né? Que a gente consiga tocar os encarnados e desencarnados. E digo para vocês, que de coisas do Mensageiros, que muitas vezes a gente toca mais os desencarnados do que os encarnados. Então, o maior impacto a gente nem vê. De que a gente consegue fazer esse tipo de trabalho sem a gente se preocupar em... Na verdade, a gente deveria a gente se preocupa, né, em ser perfeito, mas sem a gente achar que não ser perfeito é um impeditivo da gente conseguir fazer um bom trabalho. Isso é uma coisa legal também, porque pode ser que essa vigilância seja menos para ela, mais para aqueles que estão visando ela. Às vezes pode não ser, às vezes era para ela mesmo que ela estava no momento que ela... Ele falou, eu tô falando ela porque eu acho que ele estava falando que era uma moça, né? Eu Era acho uma que moça, sim. de que talvez ela tivesse num momento que deu um desequilibrada lá, mas mesmo que a gente se desequilibre um pouco nesses trabalhos que a gente faz, que é normal a gente se desequilibrar, que a gente é imperfeito, os bons espíritos eles vão estar lá para auxiliar a gente e para tentar blindar a gente de algumas coisas que inevitavelmente vão acontecer. Muito bom. De fato é isso mesmo, porque é um ponto muito importante até para a gente pensar a respeito da vigilância, né? Porque a vigilância, ela transcende muitas vezes a nossa capacidade enquanto espíritos de conseguir nos proteger, né? Porque, por exemplo, vou pegar um exemplo bem extremo. Imagine a capacidade de Jesus de se proteger de espíritos mal intencionados com sua própria força magnética, né? Manipulação dos fluidos, e a nossa capacidade. Então, quando a gente está muitas vezes conectada a trabalhos que são maiores do que nós, como várias vezes independente se o trabalho envolve a arte ou não, mas acho que a arte tem um aspecto mais sensível, porque mexe literalmente com os sentimentos e as emoções das pessoas por meio... O trabalho da arte é esse, né? Provocar as emoções. E aí, muitas vezes a gente está mexendo com as emoções de muitos irmãos nossos que não estão bem intencionados e não sabem lidar de uma maneira até pior do que a gente, não sabe lidar com os desequilíbrios próprios, né? Não que a gente seja perfeito, mas que, às vezes, a má intenção faz com que queiram atrapalhar, porque sentem que aquilo não vai ajudar, não deve ir para frente. E quem sou eu, né, na fila do pão, perto de Jesus, para impedir que os maus espíritos não gosto de usar esse termo, de que espíritos mal intencionados se aproximem de mim e atrapalhem o que eu estou participando, né? Acho que é por isso também que essa vigilância ocorre, como você bem falou, Bruno. E é um ponto importante para a gente pensar, né? Talvez seja até um ponto que aprofunde ainda mais essa pergunta que o autor deixou para nós. Que tipo de produção artística pode produzir a sintonia com espíritos superiores? Porque quanto mais conectado com uma mensagem que beneficia as pessoas, independente se essa mensagem, na minha opinião, provoca alguns incômodos, algumas coisas que precisam acontecer no processo de autoconhecimento e reforma íntima, mas se o objetivo dela, e tem uma boa intenção, é trazer uma reflexão de aprofundamento, de amadurecimento, de evolução, isso facilita com que a gente até abra o próprio campo para que a espiritualidade superior nos auxilie, né? Para a partir daí a gente conseguir ter mais fortaleza para se vigiar. Que eu acho que é tipo talvez como um barco no mar. Aí vem uma tempestade
O que que vai fortalecer aquele barco, né? É principalmente a capacidade de quem está conduzindo esse barco, e além disso, é a capacidade, a resistência dele. Então, acho que tem muito nesse sentido, né? A gente, às vezes, acha que nós estamos conduzindo esse barco sozinho, mas não. Quem está conduzindo é a espiritualidade superior, especialmente trabalhos em relação à arte espírita, que tem como objetivo passar uma mensagem de consolo, de espiritualismo, né? De uma reflexão para romper com orgulho e egoísmo. E isso gera muitos inimigos, né? Porque eu vou usar a frase de Matrix, no primeiro filme, que o Morpheus fala pro Neo, quando ele está treinando ele, numa simulação lá. Você tem que entender que algumas pessoas estão tão imersas no sistema que elas vão lutar para defendê-lo, mesmo que ele faça mal para elas. Isso aí eu acho que a gente pode aplicar para uma concepção espiritual também. Às vezes a gente está tão imerso no modo de vida, no modo de sentimento, numa vibração que mesmo quando aqueles que querem nos ajudar parecem, a gente combate quem quer nos ajudar e não aquilo que nos prejudica, aquilo ou quem nos prejudica. Então, acho que esse é um ponto muito importante, né? E a arte, ela mexe com ela gera esse impacto, ela mexe com isso. Então, acho que é um ponto bem relevante para a nossa reflexão, né? E que ação prática nós podemos fazer? É uma ótima coisa. E o Baiano está aqui trazendo para nós que somos uma colher de pau, né? Mesmo meio quebrada, escura, de condimentos antiga, com cheiro, ainda servimos para fazer o alimento e servir ele. Eu acho que esse é um é uma ótima metáfora, porque, querendo ou não, né? A gente não é perfeito, mas a gente tem muita utilidade trabalhando no bem. E aí, especialmente da arte, eu acredito, sabe? Não porque a arte é mais importante que os outros trabalhos, mas que é algo que mexe com o campo, que ser bem usado pode ajudar as pessoas a amadurecerem conceitos, ideias, sentimentos, relações uns com os outros, se descobrirem, né? Reformarem a si mesmo, enfim. E aí, meu povo, o que vocês estão pensando, o que vocês estão sentindo, o que vocês estão achando? Na dica, um de cada vez, gente. Tô brincando. Eu também estou tentando me situar. Gabriel, hoje foi aquele exemplo do Kardec, do Livro dos Médiuns, de que ele foi para o teatro. E aí ele viu tanto espíritos zombeteiros, sem problema, cara. Deve ter sido uma aula bem puxadinha. Mas, basicamente, o contexto da nossa discussão é o seguinte: Kardec foi ao teatro, ele encontrou com o médium vidente, né? E o médium vidente relatou que viu vários espíritos. Alguns vendo a conversa dos encarnados, outros tirando onda com a cara dos atores e atrizes na ópera, e outros espíritos ajudando no processo do trabalho artístico daquela ópera. E não era uma peça espírita, era uma peça conhecida na época de Kardec, né, de Weber. Eu até esqueci o nome dessa obra, mas basicamente foi isso. E aí o Kardec, Oberon, o nome da ópera. E aí Kardec, ele fica intrigado, né, quando ele sabe de um mentor, de uma cantora que está ali especialmente cuidando dela, vigiando. E aí ele também puxa para conversar com ele e o mentor traz para que ele está lá para vigiá-la, ele é mentor dela, ele está ali para cuidar, para que tudo ocorra bem. E aí ele vai para o camarim, porque ele tem que continuar o trabalho dele, vigiando ela. E aí depois Kardec evoca naquela mesma, durante ali o intervalo mesmo da ópera, o autor desencarnado dessa ópera, que ele já havia desencarnado na época. E aí o Weber fala, olha, eu estou gostando, mas não está tão bom. Eu vou tentar jogar o meu fogo sagrado para ver se vai. Ele joga os fluidos
e os atores e atrizes no palco ganham uma energia a mais. E aí é daí que surge a nossa discussão hoje, agora, sobre se a gente está se permitindo que esses fluidos da espiritualidade amiga nos alcancem, se a gente está se permitindo, quais são as atitudes que nós podemos continuar, cultivar, comportamentos, né, que vão nos fazer sintonizar com esses espíritos, como essa ajuda da espiritualidade não se resume a trabalhos religiosos, né, que muitas vezes pode ser uma ilusão que a gente cria. A gente acredita que é só trabalho religioso, mas na verdade tudo é amparado, se, sabe? Mesmo uma obra como essa que não era espírita, não era cristã, não era nada, até onde eu sei, eu não conheço óperas, tá, gente? Mas estava ali. E quanto a espiritualidade está sempre disposta a nos ajudar, mas o quanto é que a gente está abrindo a porta, né? E quando é um trabalho que é visado, como o Bruninho falou, ele atrai pessoas que querem atrapalhar também, né? Gente que não tem interesse, ainda pelo estágio evolutivo que se encontra, de ver coisas que tragam despertar de sentimentos para as pessoas, ideias, inovações, enfim. Isso é um ponto extremamente relevante. É isso que eu tiro muito de hoje, né? A gente é imperfeito, mas a gente pode fazer muita coisa boa se a gente se permitir fazer essas coisas para levar. E no trabalho espírita, seja qual for, mas especialmente a arte, que é o foco aqui do nosso estudo, nós podemos fazer muita coisa boa, mesmo trabalhando nos bastidores, né? Mesmo que a gente não dê a cara. Mas se a gente está cuidando para que os bastidores tenham um clima sadio, alegre, sabe, divertido, mas que seja sério também na proposta da arte que está sendo colocada ali, a gente consegue muito essa ajuda da espiritualidade, né? Não só atrai espíritos que querem brincar, atrapalhar, mas também espíritos que querem nos ajudar a evoluir, porque a arte bem feita, ela evolui a gente. Ela nos causa impacto, a gente se questiona, a gente amadurece. Então, acho que são perguntas que realmente os artistas espíritas têm que fazer. O que que eu posso fazer para abrir esse campo, para me conectar com o meu mentor, com nossos amigos espirituais? O que que eu tenho que fazer para ter uma sintonia que eu me conecte com os espíritos superiores? Qual é o tipo de mensagem que eu passo? Enfim, é um ponto bem crucial, né? Porque se você parar para pensar, uma arte bem feita, ela pode ser um farol que ilumina, mesmo não sendo uma arte espírita. Mas ela pode sim ser um farol que traz reflexões muito boas para as pessoas. E o Gabriel, ele traz aqui uma contribuição muito boa. Quando eu parava para compor músicas, era algo surreal. Às vezes tinha que me recompor e lembrar que estou aqui, preciso comer e ir ao banheiro. A inspiração, quando vinha nessas levas como uma onda, era incessante. Cara, isso me lembra muito Espiritismo na Arte, né, Bruninho e Baiano? Acho que teve um autor que falava a mesma coisa. Ele compunha um livro em uma tarde inteira, uma obra, nem lembro qual era, porque ele se permitiu conectar, foi, pegou a inspiração e tchau, escreveu tudo aquilo. Eu acho que é isso mesmo. E essa conexão com o mais alto, né, Gabriel? É porque você abriu o campo, né? Embora a gente não tenha essa força toda ainda como espíritos de conectar muito alto, a espiritualidade está sempre com a gente. E aí, o que que a gente está fazendo com isso, né? Dentro de nós tem essa força artística. Pô, incrível esse... Com certeza. Vamos seguir teu canal de música. Vou jogar no grupo lá também. Amo música, amo arte. Aqui é espaço para todo mundo mostrar sua arte. Vou copiar. Pronto. Vou jogar no grupo depois. Mas, gente, eu acho assim que se ninguém tiver mais nada a acrescentar, eu acho melhor a gente fazer o encerramento e começar a continuar o estudo na próxima semana. Poder manter um segmento na ideia. Show então, Mateusão. É isso.
Hoje tudo foi curtinho, mas rendeu bastante reflexão. Já joguei no grupo, viu, Gabriel? Inclusive, vou te passar o link para você entrar lá também, para você, nosso novo membro. E é isso. Então, meu povo do YouTube, como sempre, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Um beijão, um abração. Não se esqueça que você está sempre convidado a estar com a gente aqui na sala do Zoom ou na próxima semana do YouTube. Então, curta, se inscreva, compartilhe, comente, enfim, mande sinal de fumaça que a gente vê. Beijão, gente. Se cuidem. Ó, o Bahia.